te dará um direcionamento. Você não andará mais errante no deserto, sem saber para onde ir, que decisão tomar. Muitas vezes acontece de você ver um post, aí você fala, não, eu vou tomar essa direção aqui, esse post está falando isso. Aí você vê um outro vídeo, não, essa é a direção certa que eu vou tomar. Alguém fala uma coisa, um vizinho seu te dá um palpite, você fala, não é mesmo, acho que eu vou por esse caminho que você está falando. E aí você vai tomando direções. Quando você vê, você está bem longe daquilo que Deus tem para você. O povo de Israel estava caminhando em direção a um propósito, de um lugar. Eles sabiam para onde ia. Só que o caminho, quem estava dando era Deus. Porque no deserto não tem placa de sinalização. Sabe? Vai para a direita, vai para a esquerda. No deserto, o que te ilumina, o que te guia é a nuvem da presença. E essa nuvem, ela estará sobre você. Aqui em Êxodo, no capítulo de número 13, verso de número 21 diz, e o Senhor ia adiante deles, e de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Eu tenho uma palavra para você. Vai ter hora que você vai caminhar em direção ao teu propósito, aleluia, porque a nuvem não vai parar nem de dia e nem de noite, mas vai ter momentos que a nuvem vai parar e você vai parar e vai ficar. Porque o que acontece comigo e com você é a ansiedade. A ansiedade nos atrapalha. Alabaraçúbia. Elebaracandaraia, labaiaçúbia. Receba da parte de Deus hoje refrigério na tua alma. Refrigério. Nós estamos falando aqui de guia. O salmista Davi, ele falou, olha, guia-me às águas tranquilas. O pastor, ele guia a ovelha. E essas fontes de água que tem lá no trono da graça, do lado direito do trono sai um rio, as fontes de água. Em Apocalipse fala do pastor que vai nos guiar às fontes de água. Olha que maravilha, você ser guiado às águas tranquilas, a paz que excede todo entendimento, de você não ficar turbado quando Deus mandar você parar, quando a nuvem fala, não, você vai ficar aqui. Aconteceu com o povo no deserto. Teve tempo em que eles andavam, a nuvem parava de noite e de dia a nuvem se levantava e eles iam em direção aonde a nuvem estava indo. Só que teve um tempo no Sinai. Quando eles chegaram no Sinai, a nuvem parou e ficou um bom tempo ali. Aonde o Senhor deu os mandamentos, aonde teve as leis, aonde Moisés ficou dentro da nuvem 40 dias e 40 noites. Dentro de uma nuvem. Porque a nuvem, além de ser guia, ela é refrigério. Além de ser guia, é lugar de você se esconder. Se esconder nele. E ali Moisés ficou ali. Quando ele desce com os mandamentos, ele desce com as tábuas da lei. Ali o Senhor deu para ele como ia ser o tabernáculo. Todos os detalhes do tabernáculo no Sinai. Um tempo de preparação, um tempo, aleluia, um tempo onde o Senhor fala, não, você vai ficar aí, mas a minha nuvem vai ficar sobre você, só que você não vai faltar nada, não vai faltar, vai ter maná todo dia para você, porque sou o Deus que
cuida da tua vida. Você não andará mais errante. Essa palavra é para você. Aleluia, que está sem direcionamento, sem direção, alabaia súbia, remande calabaia sebe, aleluia. Você sabe que muitas vezes nós tomamos direção, ficamos sem saber para onde ir, principalmente quando a gente está no deserto, quando tem uma situação difícil, quando a gente está atravessando. Quando a gente está atravessando uma situação difícil, quando a gente está atravessando um problema, a gente fica com a cabeça turbada e fala, meu Deus, o que fazer? Para onde vou? O Senhor é o teu guia. Agar e Gênesis capítulo 21, no verso de número 14 em diante, fala de Agar. Que Abraão, ele despede Agar com um pedaço de pão e um odre de água. E ela deu para Agar, ela tomou aquilo nos ombros e despediu ela. E ela saiu sem direcionamento. Por quê? Porque ela estava passando uma situação difícil, uma mãe solo. Uma mãe solo naquele tempo, hoje é difícil, imagina naquele tempo. Naquele tempo, um homem rico como Abraão, Abraão poderia ter feito até uma tenda para Agar, longe, ali mais perto dele, onde ele poderia alimentar, onde ele poderia ajudar, mas não foi dessa maneira. Agar estava passando uma situação muito difícil e por isso que ela saiu sem direcionamento. Eu te entendo, eu entendo você. A direção, quando a gente está passando por provações, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde ir. Mas a gente tem uma palavra. Mas você tem uma palavra. Alabaço. Você tem uma palavra da parte de Deus dizendo, fica debaixo da nuvem. Fica debaixo da minha presença. Não fica ouvindo uma voz, fica ouvindo outra, não. Ouve a minha voz. Vá para onde eu te direcionar e nada faltará na tua vida. Nada vai faltar para você. Irmãos, eu fui essa pessoa que andou sem direção, sem saber para onde ir, como fazer. Mas teve um tempo que o Senhor falou comigo, você vai fazer desta maneira, você vai fazer desse jeito. Mas mesmo assim, tinha muita voz. Não, você tem que fazer dessa maneira, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer assim. E isso aí começou a me oprimir, porque oprime a gente. Começou a me oprimir. Eu falei assim, não, mas deve ser mesmo, né? Eu acho que eu estou errada, porque estão falando assim, estão falando desse jeito, eu acho que eu estou errada. Mas depois de um certo tempo, eu me acalmei de novo e falou, não, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim e para o meu filho. Eu quero saber, Senhor, para onde eu irei, que direção eu tomo, Pai. E aí, aconteceu o que aconteceu com Agar. Olha aqui, escuta. Uma certa hora, Agar, ela coloca o menino longe, né? Porque ela não quer ver o menino morrer, mas o Senhor fala para ela, olha, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, e aí apareceu um poço de água. Foi o que aconteceu com ela, aconteceu comigo. Deus falou, não, eu vou abrir um poço para você, e você vai viver desse poço, eu sou contigo. Mas tem uma palavra que Deus falou comigo, olha, ergue-te, levanta e pega a mão do moço, porque farei dele uma grande nação. A mesma coisa que Deus falou com Agar, Deus falou comigo. Ergue-te, não fique prostrada, não fique se lamentando. Eu sou contigo, olha o poço que eu abri na tua frente. Já está bem aí. Eu ficava
ficava sem saber o que fazer. Deus já tinha me dado as redes sociais. Porque, irmãos, eu vim para as redes sociais porque o Senhor mandou eu fazer. Eu não tinha nem rede social. Para você ter uma ideia, eu não gostava nem de WhatsApp. Até hoje, quando alguém fala comigo no WhatsApp, eu demoro a responder porque eu estou fazendo outras coisas. Eu não fico o tempo todo no WhatsApp. Inclusive, nós vamos abrir um grupo para nós colocarmos os pedidos de oração. Então, todas as pessoas que querem fazer pedido de oração, elas vão para o grupo. Vai ser uma bênção. E nós vamos também fazer oração nesse grupo, né? Vai ter um horário para nós fazermos oração. Então, eu fiquei sem direção. O Senhor me deu, faça as redes sociais. E aí eu fui para o Instagram, comecei a fazer a obra no Instagram. Só que chegou um certo tempo que eu fiquei novamente, turbada. Um falava uma coisa, outro falava outra. Eu comecei a fazer o trabalho nas redes sociais, no Instagram. E aí teve pessoas que até falaram, nossa, vai ser blogueira agora. Né? Começou a criticar, começou ali. E aquilo começou a entrar, irmãos, porque entra. Quando você está abalado emocionalmente, as críticas, elas entram. Mas eu profetizo na tua vida que se você viveu até hoje com vozes de críticas, a partir de hoje, a partir desse vídeo, você vai caminhar em novidade de vida. Você vai ouvir a voz do alto para você. Você não vai olhar para a direita e nem para a esquerda, porque tem um direcionamento, aleluia, que está chegando na tua vida. E aí começaram a criticar. Irmã, você é blogueira. Bom que fosse. Uma benção. Tem pastores que são blogueiros. Qual o problema? Mas não era essa a direção que Deus estava me dando para eu ser blogueira. Mas se fosse, seria uma bênção. Qual o problema? Então, e ali eu comecei a ficar chateada. E teve uma vez que eu fiz uma live. Escuta isso, eu estou contando esses testemunhos que é necessário. É necessário hoje. Eu fiz uma live e aí eu estava doente, mas eu fiz a live. Eu não estava bem de saúde, mas eu tinha dado a minha palavra que eu ia fazer as lives. Então, eu gosto de manter a minha palavra. E aí, estava ali, estava doente. Quando terminou a live, uma pessoa falou comigo, nossa, mas acabou comigo. Falou um monte de coisa, um monte de crítica para mim. E aquilo, eu estava ali dando o meu melhor. Estava ali dando o meu melhor. Então, essas coisas foram minando. Mas eu não parei. Eu não parei de fazer a obra. Continuei fazendo no WhatsApp. Continuei fazendo o Maná e Café, que é hoje que você está vendo esse oração da manhã. Essa palavra que tem de manhã, ela já existia no WhatsApp. Eu continuei fazendo. Mas o Senhor falou, filha, eu chamei você para as redes sociais, eu te chamei, faz vídeo, eu te dei a chave, eu te dei essa chave, eu dei para você, caminha, mas não foi fácil, Tô contando para você entender que até com quem está aqui do outro lado também tem desafios, mas eu continuei, aí eu parei tudo, o Senhor fez o que aconteceu com o povo aqui, falou assim, a nuvem vem parar, a nuvem vai parar e você vai ficar aí e vai fazer da maneira que eu estou mandando. Faça o trabalho na rede social. Então, esse testemunho pode servir para você nesta manhã. Pode servir para você. Se Deus mandou, se Deus te deu uma direção, não ouça vozes, ouça a voz do alto. Críticas tem. Hoje eu estou mais com o meu emocional em dia. Graças a Deus, o Senhor me trouxe cura na minha alma, trouxe cura no meu emocional, traumas do passado que eu tinha. Irmãos, mesmo fazendo a obra,
Muitas vezes você tem trauma. Mesmo você sendo ungido do Senhor, você tem traumas. Acontece isso. Então você precisa ir para a cruz para que essa cura entre em você. E o Senhor me curou por completo. Ué, mamãe, você não fazia obra? Não era para ser curada? Era, mas acontece, irmãos. Não aconteceu só comigo, não. Acontece com muitas pessoas, pode estar acontecendo com você que está me assistindo. De você estar fazendo a obra de Deus e ter traumas. E é por isso que no ano que vem nós vamos fazer um trabalho de cura. Lá no Instagram, pode ser aqui no YouTube mesmo, mas no Instagram vai ser melhor para fazer um trabalho de cura emocional. Vai ser uma bênção. Nós vamos trazer lives com esses temas de cura emocional. E o Senhor me curou por completo. Eu fiz um jejum ano passado de 40 dias. 40 dias de jejum. Não falei para ninguém. Esse ano nós fizemos 70 dias e eu falei. O ano passado, 40 dias que eu falei, Senhor, eu não aceito mais o inimigo roubar mais as minhas emoções, me deixar triste, me deixar para baixo. Eu não aceito mais isso. Eu quero seguir em frente. E o Senhor me ouviu e ouvirá você. Aleluia. Aleluia. O poço de água estava bem perto de Agar. Bem perto. O Senhor abriu os olhos dela. Olha a providência que eu estou colocando na tua vida. Foi o que aconteceu comigo. O poço de água estava bem perto de mim. E Deus abriu a minha visão e falou, é isso que eu tenho para você nesse tempo. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar nas redes sociais fazendo a obra. Eu não sei. Só quem sabe é Ele. Eu sei que hoje eu estou ouvindo a voz do Senhor. E é por isso que neste dia eu venho falar para você, receba refrigério, receba direcionamento. Alabassúria, remande calabaia sai, remande calabassubi ne carabaia sépia, remande caia suriandaramanai. Aleluia, receba da parte de Deus direcionamento, receba cura nas tuas emoções, receba cura se você está ouvindo críticas e essas críticas está deixando minar a tua alma. O Senhor manda te dizer, alabás, o Senhor manda te dizer que Ele é o teu bálsamo. O Senhor manda dizer para você que Ele é a tua direção. O Senhor manda dizer para você que Ele está contigo. Pode ter pessoas querendo minar você, falar para você que você não é nada, que você não é capaz, mas da parte de Deus, do Senhor manda te dizer, você é porque você é mais do que vencedor. Você vai seguir, você vai viver dessa água, você vai ter vitória, assim como eu fui com Agar, serei contigo, assim como eu fui com o povo de Israel no deserto, serei contigo, alabassuia, remande candarabracai, serei contigo, meu filho e minha filha, segue em frente, não temas, araquiamanto calabácia, não temas, porque eu estou contigo, não temas, eu pego pela tua mão direita nesse dia, e te levanto das cinzas e do pó. Não fique se lamentando, toma uma direção. Se você hoje quer fazer uma faculdade, o Senhor, se essa foi a direção que o Senhor te deu, o Senhor vai te ajudar, você vai fazer. Talvez seja um tempo de você ficar parado, fazendo, estudando. Se o Senhor falou para você, monte um negócio, vá. Se o Senhor falou com você, eu serei contigo. O Senhor falou com você, não, pare, vai estudar para você montar um negócio. Você quer ser honrado no ministério, talvez você vai precisar parar, estudar, ouvir, orar mais, jejuar mais. Talvez não é só fazer. Não é só fazer. Compartilhe essa mensagem com alguém, principalmente nos stories, nos status. Compartilhe essa mensagem é uma bênção, aleluia. Ative o sininho de notificação,
Se inscreva nesse canal se você não é inscrito nesse canal. Aleluia. Deixe o seu like nesse vídeo, amém? Tenha um bom dia.